a mais um webinar. Recebi agora aqui a confirmação que o áudio e o vídeo estão ok. Meu nome é Roger Silveira, eu faço parte do time de suporte técnico da IFM Brasil. Sou especialista nos produtos voltados para identificação e visão. A IFM é uma empresa alemã, foi fundada em 1969. Hoje ela atinge 85 países, com aproximadamente 7.000 funcionários. O Sr. Michael Marhofer e o Sr. Martin Buck são os dois sócios que coordenam a nossa empresa aí globalmente. A IFM está presente em diversos segmentos da indústria, né? Dentre eles a fabricação de máquinas, a indústria automotiva, alimentos e bebidas, siderúrgica, energia renovável, máquinas para embalagens e também máquinas móveis. Muito bem. Entrando no nosso tópico de hoje, vamos falar aqui de um produto novo, foi lançado recentemente pela empresa. Nós temos um equipamento chamado OPD100. Esse sensor, ele também é conhecido como Profiler, porque ele emite um laser e avalia as medições de diversos pontos sobre a projeção do laser no objeto. Então, vocês têm uma imagem aqui na lateral, demonstrando o campo de visão do sensor, que quando o objeto está numa distância de 300 milímetros, eu tenho um campo de visão de 90 milímetros de largura. E quando a distância chega a 150 milímetros, essa largura reduz para 45. Todo o perfil que é projetado pelo laser, ele é avaliado, mesmo que seja uma parte importante do processo ou apenas algo relativo à embalagem. Diante da parametrização desse sensor, a gente consegue definir a região que interessa para fazer essa avaliação. Eu vou passar agora algumas vantagens da utilização desse produto. Ele funciona de uma forma muito direta, eu não preciso utilizar nenhum software para efetuar a configuração, basta utilizar os botões de navegação e de seleção que já veio no próprio produto. Ele possui um display que facilita e orienta a seleção e a configuração. E algumas vantagens. Então, por exemplo, ele utiliza uma conexão M12 padrão, 5 pinos. Ele independe da distância, então eu posso ter uma pequena variação de posicionamento que ele vai conseguir se corrigir. Não depende de luz externa, é imune a variações de claridade ao longo do dia. Isso nos dá uma vantagem, não é necessário fazer nenhum tipo de enclausuramento, fechamento, preocupação com claridade, com falta de iluminação, com excesso de iluminação. E esse sensor ele também possui a tecnologia IO-Link, onde permite que a gente tenha um nível bem avançado em termos de diagnóstico e acesso aos parâmetros, né?
Muito bem. Então, quais são os tipos de aplicação que a gente utiliza esse sensor? São aplicações onde eu quero fazer uma classificação ou uma orientação. Nessa primeira imagem aqui mais à esquerda, a gente pode observar que é um rolamento, né? Então, eu tenho a visualização do rolamento superior e a visualização do rolamento de forma... Aqui o rolamento está na parte vista superior e aqui a gente está vendo em vermelho a linha do profiler, o que o profiler detecta nessa peça aqui. E aqui a gente tem o mesmo rolamento, porém ele está virado. E aqui a gente consegue perceber que o perfil do laser acabou mudando em função da diferença de lado que o rolamento tem. Outra aplicação utilizando esse sensor é a verificação de montagem completa e correta. Então, nesse caso aqui, a gente está avaliando esse produto aqui com um parafuso e esse parafuso ele está montado corretamente. Então, o perfil correto seria esse aqui. No caso da direita, a gente tem um perfil errado, porque o parafuso não está completamente fixado no produto. Então, essa variação aqui já percebe-se uma diferença na altura do perfil do laser e com isso o sensor consegue identificar e reprovar. Aqui nós temos o controle de fendas, né? Eu posso avaliar se eu tenho o produto fechado ou se o produto não está completamente fechado. Mesma coisa, a avaliação é feita através do perfil que o laser gera sobre o produto. Então, com essas aplicações, a gente pode desenvolver e criar diversos tipos de controle ao longo de todo o processo. Aqui eu gostaria de dar algumas dicas de montagem e da parte de instalação também. É importante para a gente conseguir tirar o melhor proveito do produto possível. Aqui nós observamos uma visão lateral, onde eu estou vendo o topo do sensor. Esse triângulo vermelho representa o campo de visão, ou seja, a área em que a gente consegue perceber que existe a existência do laser. Essas barras vermelhas simbolizam o laser. Então, eu tenho aqui uma montagem perpendicular, num ângulo reto, onde eu consigo identificar o meu produto que está em azul. A mesma imagem, fazendo uma visualização superior, né? Eu estou vendo parte da tela do sensor aqui, os botões de acesso aos parâmetros, e o laser ele vai ter esse comportamento aqui. Ele vai estar alinhado tanto sobre a superfície do objeto que eu estou avaliando, como a base. E uma outra visão lateral, eu consigo perceber que a linha vai estar apenas sobre o objeto e um pedaço aqui da base. Formas que vão atrapalhar a inspeção do sensor e a gente não vai conseguir ter uma percepção tão interessante. Ou a confiabilidade da medição vai cair muito, né? Quando a gente tem uma instalação inclinada, por exemplo, né? Inclinada nesse sentido aqui, aonde o laser acaba não seguindo todo o curso do produto, ou a gente não consegue ter uma percepção de identificação correta. Na imagem de baixo, ela faz referência às duas imagens aqui embaixo. Então, essa imagem ele demonstra que o sensor está com uma inclinação do laser sobre o objeto
E essa inclinação ela vai gerar duas linhas de laser, né? Uma delas sobre o objeto, que vai ficar mais para trás, e a outra sobre o fundo, que vai ficar mais para frente. Isso também não é interessante para fazer uma boa leitura com esse sensor. Bom, aqui eu vou falar sobre alguns acessórios que acabam auxiliando na instalação e na configuração, né, do produto. Nós temos aqui uma flange para fixação lateral, nós temos o próprio sensor, temos aqui um manípulo que facilita o ajuste, não dispensa o uso de qualquer tipo de ferramenta, barras para fixação, suporte para fixação e alguns modelos de cabos para conexão. É interessante perceber que essa conexão dos cabos aqui, ela gira até 45 graus. Então eu posso fazer a montagem nesse sentido aqui, utilizando qualquer um dos cabos, ou eu posso deixar a parte da conexão do sensor reta, utilizando a conexão aqui nesse caso vertical. Isso é possível sem qualquer uso de ferramenta, basta girar com a mão a posição aqui desse conector, e aí fica mais fácil de adaptar em situações onde eu não tenho um espaço muito grande ou a gestão do cabo fica melhor. Muito bem, falando sobre ligações elétricas, no próprio software que a gente faz a configuração de sensores de visão, a gente também consegue fazer a configuração do sensor de perfil, o profiler, né? Nesse caso aqui, eu tenho a mesma tela para diversos produtos. Nesse caso, a gente está observando aqui o OPD100. Temos aqui a conexão elétrica, alimentação, sinais de trigger, e essa informação a gente encontra dentro do software Vision System na parte de ligações elétricas. Como que funciona a interface de comunicação do sensor OPD? Muito bem. O sensor OPD ele possui duas saídas digitais, onde eu posso vincular sinais de aprovação ou de reprovação, uma entrada digital que a gente utiliza para o sinal de trigger, que é onde a gente vai fazer o sincronismo entre a presença ou a posição do objeto inspecionado com um sinal de um sensor externo, de um controlador externo, até mesmo de um robô. Pensando agora na parte de diagnóstico e troca de parâmetros, a gente pode fazer a comunicação utilizando o IO-Link. Esse sensor também possui IO-Link, ele pode enviar esses sinais através de uma remota, que a gente tem aqui o Master IO-Link, e esses sinais chegam até o controlador, o CLP ou o robô com bastante segurança, porque o nível de diagnóstico do IO-Link é muito profundo. Além da utilização do IO-Link para fazer essa parametrização, essa configuração e essa avaliação do estado do sensor e de informações relativas à conexão, a gente também pode visualizar graficamente, através do mesmo software, o Vision Assistant, e uma conexão Ethernet TCP/IP na porta IoT, eu consigo avaliar o gráfico projetado do perfil do laser. Esse gráfico aqui, ele mostra em cores e formatos diferentes o comportamento do que foi treinado e o comportamento daquele que a gente tem agora, né? Qual que é a avaliação atual do nosso sensor.
Como eu mencionei antes, o Vision Assistant ele é um software utilizado para todas as linhas de visão da IFM, o sensor 3D, leitores de código e também para a configuração e a visualização do gráfico no Profiler. Ele está disponível gratuitamente através desse link aqui, ou você pode entrar em contato com o time da IFM e a gente direciona você para fazer o download desse software. Para a utilização com o Profiler, é necessário que ele tenha essa versão aqui ou mais nova, ok? 2.1.17. Bom, esse momento agora, a gente vai fazer uma demonstração aqui. Eu vou mostrar para vocês como que o sensor ele é configurado através de diversas plataformas. Muito bem, eu estou apresentando aqui na tela para vocês a imagem do produto que está sendo inspecionado. Eu tenho aqui uma caixinha, um set com chaves, onde eu tenho diâmetros diferentes em posições fixas. Aqui abaixo a gente tem a imagem do sensor, né? Então eu consigo visualizar a tela do sensor, os dois LEDs de alimentação e um LED que representa a saída digital, a alimentação. E aqui eu tenho 3 botões para fazer a navegação desse sensor. Então eu posso fazer a alteração diretamente utilizando os botões aqui. Eu tenho um menu, posso efetuar aqui a troca das informações através do menu. E utilizando os 2 botões eu posso voltar, né, para a tela inicial. Atualmente, esses 95% aqui, essa informação em verde, ela indica o percentual de comparação com aquilo que foi ensinado. E ao lado é o meu threshold, ou seja, o meu set point. Qualquer valor abaixo de 90%, ele vai reprovar essa aplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover aqui um dos produtos aqui para gerar uma falha, né? Então, aqui, ó, vocês podem observar que a gente tem uma comparação com um percentual de 84%, 85% em relação ao que foi treinado, e a saída digital já está desligada. Eu vou retornar o objeto lá, colocar de novo a chave aqui, e automaticamente eu já tenho a aprovação. Um outro aspecto muito interessante desse sensor é que se a chave estiver fora da posição, ele também vai indicar para a gente que tem alguma coisa errada. Eu preciso garantir a presença de todas as chaves e, além disso, eu preciso garantir a posição correta das chaves. Bom, essa configuração ela é feita diretamente no botão, onde a gente consegue efetuar o ajuste do treinamento. Eu consigo treinar esse perfil que a gente tem aqui. Eu consigo efetuar também o ajuste da região de interesse. Eu vou demonstrar para vocês aqui. Eu vou habilitar a identificação dos ROIs. Então, vocês podem observar que eu tenho
uma barrinha verde aqui e a outra barrinha verde desse lado aqui. Essas duas barrinhas verdes, elas representam a posição onde eu estou efetuando a avaliação. Então, eu estou avaliando entre essa barra verde e essa outra barra verde aqui. Isso pode ser alterado através do próprio teclado do sensor. Eu consigo atualizar aqui a posição dos ROIs. Eu posso criar um novo perfil também. E eu também posso ajustar aqui o threshold, que seria o ponto de corte aonde o sensor vai definir se ele está aprovado ou reprovado. Nesse caso aqui eu baixei para 87%. Caso ocorra um posicionamento errado, vocês podem observar o perfil do laser aqui, vai mudar e eu tenho aqui uma grande variação, uma grande diferença nesse percentual. Além da utilização dos botões, como a gente pode fazer a configuração do sensor? A gente pode fazer a configuração do sensor de ainda outras duas maneiras. Uma delas é utilizando o Vision Assistant, que é o software que eu comentei com vocês. Importante lembrar da versão do software, precisa ser a 2.17 ou superior. E aí nós vamos fazer a conexão através do Master I/O Link. Neste caso aqui, eu seleciono como OPD I/O Link. Ele está conectado através de um cabo Ethernet. Esse daqui é o endereço de IP do master, ele já acaba reconhecendo e reconhecendo também a porta. Aí eu posso efetuar aqui a conexão. E aqui nós temos os gráficos, né? Vocês podem observar que o gráfico verde é o ideal, é o que foi treinado e é o que a gente espera encontrar em todos os produtos. E o gráfico branco é justamente o erro, né? Então, agora nós estamos com o objeto aqui em falha. Está ocorrendo aqui a falha o tempo todo, porque eu estou usando um trigger contínuo. Nesse caso aqui, eu já passo a ter uma condição de aprovação, porque eu posso observar que agora as linhas estão se sobrepondo. Eu tenho as linhas brancas se sobrepondo às linhas verdes. Eu tenho aqui como resetar a estatística, então eu posso efetuar uma varredura a partir do zero aqui. Vou avaliar, eu só tenho condição aprovada. Qualquer variação que a gente possa ter aqui, em termos de altura, vocês podem observar no gráfico lá a diferença que isso vai gerar. Então, é um sensor extremamente simples de se utilizar, mas ele tem um poder de leitura e avaliação muito grande. Ó. Como que a gente faz através do software do Vision Assistant a configuração desse sensor? Eu preciso vir aqui em perfis de referência. E aqui eu tenho a possibilidade de criar alterar alguns parâmetros e efetuar aqui o perfil de referência que eu vou utilizar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso posicionar a informação, posicionar o objeto como eu quero e faço aqui um Save Reference. É como se fosse um teach, né? Eu estou dando um teach para o sensor. Aqui a gente pode ajustar também o campo de atuação do ROI. Eu posso avaliar e restringir aqui
para que eu tenha uma avaliação apenas de uma posição. Aqui eu tenho a minha referência, então eu estou com 98% de comparação da referência, e caso ocorra alguma variação em relação a essa região aqui, a gente consegue perceber. Bom, a gente caiu aqui para 85% da variação. Nesse caso, eu estou com um objeto mais para cima e também ele tem um diâmetro um pouco maior. Essa seria uma das formas da gente fazer essa avaliação. A outra forma seria utilizando o Line Recorder Device, né? Line Recorder Device, ele é um software de configuração de produtos com a tecnologia IO-Link. Esse software ele permite que a gente efetue aqui uma comunicação. Para que eu consiga utilizar o Line Recorder, eu preciso desconectar aqui do Vision Assistant. Então eu vou desconectar aqui e nós vamos fazer aqui a leitura através da rede Ethernet do nosso Master IO-Link. Aqui ele está reconhecendo o master, identificou ele na rede. Na porta 1 eu tenho o sensor OPD sem conectado. Ele vai buscar as informações desse sensor. Então eu tenho uma série de parâmetros onde eu posso efetuar aqui o ajuste. Posso também identificar o meu equipamento com um tag eletrônico. Temos aqui 3 opções, né? A descrição da aplicação, da função e da localização. Posso aqui definir qual que é o set point que eu quero, percentual de comparação com o que a gente treinou, alterar a saída digital, se eu quero um sinal aberto, fechado. Posso alterar para NPN também, se for o caso. Aqui eu posso identificar se os marcadores vão ficar sempre aparecendo ou não. E aqui eu tenho um botão para reset de estatística, semelhante ao que a gente tem no Line Recorder. Eu posso efetuar a leitura do profile para identificar o que ele foi treinado anteriormente, ou eu posso fazer também o teach aqui, né, que seria a programação do perfil atual. Se eu fizer a programação do perfil atual, eu consigo garantir que a partir de agora todas as variações vão refletir aí de alguma forma identificando o erro. Eu tenho diversas outras possibilidades aqui, inclusive de resetar ou trazer os parâmetros do sensor de fábrica. O Line Recorder ele não tem somente essa parte de configuração, mas ele também tem a parte de visualização. Eu posso visualizar aqui através de gráficos. Eu vou aumentar a tela para vocês conseguirem perceber aqui. Possível avaliar aqui o percentual de aprovação e o status das saídas digitais, né? Temos aqui um percentual de avaliação
de 79% em relação às alterações que a gente está fazendo aqui. Muito bem, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Agradeço a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado do produto, da nossa apresentação aqui. Fica o convite para os nossos próximos webinars. Teremos essa semana sistemas RFID com IO-Link e monitoramento de vibração eficiente e de forma simples. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. E caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, meu e-mail é roger.silveira@ifm.com, ou caso você queira entrar em contato com a nossa central de atendimento, o e-mail é atendimento.br@ifm.com. Até logo e muito obrigado.